Depois de uma ditadura de 48 anos, que ainda hoje apresenta consequências negativas, era suposto que as gerações futuras vivessem num país melhor. Contudo, esse futuro está comprometido pela primeira vez depois do 25 de Abril, em que vamos ter uma geração com menos qualidade de vida e menos oportunidades que as anteriores. Passaram 36 anos e essa conquista está ameaçada com um Código do Trabalho que não observa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a ameaça passa também pelo ataque a direitos consagrados na Constituição Portuguesa, como o direito à saúde e à educação, a política de medicamentos, o serviço precário de saúde e o elevado preço da educação comprometem em especial aqueles que são as vítimas do maior flagelo atual, o desemprego. Este distrito está cada vez mais pobre e mais abandonado. Carece de uma outra revolução, a revolução de mentalidades. O 25 de Abril deu-nos a possibilidade de dizermos basta. Não podemos ter medo de apontar os responsáveis pela nossa situação. O último Orçamento de Estado do governo de Sócrates, apoiado pelo PSD e CDS, não só é uma afronta a este distrito, como revela o espírito contrário ao do 25 de Abril, de justiça social. Para mim, que me considero um democrata, não tenho a liberdade como totalmente adquirida, nem como, o que é mais grave, absolutamente consolidada ou conseguida. Entendo a liberdade como algo que se vai cultivando, que se vai melhorando e que se vai ganhando dia após dia, passo após passo e atitude após atitude. Direi mesmo mais, para mim, a liberdade ainda não está totalmente instituída. Sei bem que todas as revoluções são, pela sua própria natureza, fraturantes. Mas o que para mim é aceitável num período revolucionário, em nada se compara com o que aconteceu no nosso país e particularmente na nossa região. No período que sucedeu ao 25 de Abril, muitos dos militares que se empenharam de boas intenções e na prática da mudança do regime, viram e presenciaram o descambar da situação para um Estado que eles, que estiveram na sua origem, nunca pretenderam. Estou, como é entendimento de todos, a falar do famoso PREC, período revolucionário em curso. Aquela que foi, sem sombra de dúvida, a obra mais famosa desse governante que deu pelo nome de Vasco Gonçalves. Sob a égide do PREC, cometeram-se inúmeros atentados ao Estado de Direito, às liberdades individuais e coletivas e aos valores da verdadeira democracia. Os mais de 35 anos que já passaram não limparam, nem limparão da história os crimes de sangue que foram cometidos, apesar de amnistiados por uma Assembleia num dos dias negros que teve. Tal como a saúde tem outro significado depois de se conhecer a doença, também a liberdade se consolida no combate à opressão e à exploração. E foi essa força que justificou a saída à rua dos militares de Abril, primeiro, e de muitos milhares de pessoas, logo de imediato, naquela manhã de Abril, que encheu de vermelho das bandeiras e dos cravos as praças e ruas das nossas cidades. Preservar a memória de Abril é entender o significado desse ato revolucionário e libertador e conhecer as razões que despertaram consciências e mobilizaram as vontades revolucionárias. Preservar a memória de Abril é perceber as diferenças do muito que foi conquistado pela ação transformadora do povo português ao nível dos direitos políticos, sociais, laborais e culturais. O direito ao trabalho e à segurança no emprego, a liberdade de organização, de reunião e de manifestação, o direito à saúde, à segurança social e à educação são alguns exemplos consagrados na Constituição da República Portuguesa, documento fundamental da sociedade democrática, justa, livre, independente e desenvolvida, anunciada em Abril e que queremos continuar a construir. Muito me choca quando por vezes identifico algum desapego pelos ideais de Abril e quando quase noto uma certa timidez na forma como se trata, condignamente ou não, tão importante data no nosso calendário. É que a dignificação desta data e deste momento é condição decisiva para continuarmos a obra que começou naquele dia 25, faz 36 anos atrás. Como muitos referem, Abril não está cumprido. Claro que não está, nem nunca estará. Enquanto houver um de nós que se sinta desfavorecido, excluído, discriminado,
que não tenha acesso digno a um emprego e ao seu inerente meio de subsistência, enquanto houver um de nós nesta situação, Abril não está cumprido. É esta a utopia de Abril que nos faz continuar a trabalhar diariamente nestes ideais e convicções. Estamos em 2010 e, ao fim de 36 anos de discursos onde predominam cravos e outros arranjos florais, este é o retrato do Portugal que construímos. Mais de 3 milhões de pensionistas, muitos dos quais com reformas miseráveis, mais de 100 mil funcionários públicos acima das verdadeiras necessidades do Estado, quase 700 mil desempregados, mais de 400 mil beneficiários do rendimento social de inserção, 145 mil milhões de euros de dívida pública, ou seja, quase 14 mil euros por português. Em suma, há demasiadas pessoas público-dependentes e cada vez menos cidadãos a enfrentar as adversidades da vida, dispostos a suportar em simultâneo todos os encargos da outra metade que vive abrigada, produz pouco, não compete, não arrisca e também não sonha. E como alguém um dia disse, não podemos mudar a força do vento, mas podemos orientar a direção das velas. Poderá ser grave termos hoje franjas da população que não sabem quem foi o Maia, o Saraiva ou o Lourenço, ou outros atores relevantes da cena militar de há quase 4 décadas atrás. Mas mais grave é permearmos um sistema medíocre que é condescendente com a ignorância a propósito, por exemplo, do nome do primeiro rei de Portugal, do primeiro Presidente da República ou dos nomes das principais cidades, serras e rios do nosso pequeno retângulo. Não posso aqui deixar de referir a Escola de Formação da GNR. Tarda em aparecer a definição que foi anunciada. É conhecida uma certa polémica que houve em determinado momento no Governo Civil, quando um senhor membro do Governo disse como disse aquilo que esteve a dizer e que não se confirmou, obviamente, nem naquela altura já se perspectivava que isso pudesse acontecer. Mas eu continuo a ter esperança que a escola vai ser uma realidade. Não tenho disso a mínima dúvida, nunca tive. As promessas que foram assumidas, quer pelo atual Primeiro-Ministro, quer pelo atual Presidente da Câmara, hão de ser concretizadas porque, de facto, todos os dias vou tentando estar informado e atento da evolução das situações. De facto, quando existem às vezes benefícios e situações que beneficiam a nossa sociedade, nem sempre Porto Alegre é tocada. Quando existem situações que a crise gera, Porto Alegre não deixa de ser tocado imediatamente e sentir exatamente esses mesmos efeitos. Meus caros conterrâneos, meus caros amigos, com toda a franqueza, com toda a abertura e com toda a sinceridade, eu estou aqui, enquanto Presidente da Câmara, imbuído das melhores expectativas, consciente de todas as problemáticas que estão subjacentes à nossa vida e à nossa sociedade. Tenho os pés no chão e sei o terreno que piso, já tenho idade suficiente para não ter aspirações assim de qualquer maneira. De qualquer forma, quero-lhes dizer que o futuro desta terra é possível, tem que ser possível. Mas a primeira coisa que se pede a cada um dos nós porto-alegrenses é que sejamos positivistas, sejamos capazes de valorizar aquilo que é importante para nós e desvalorizar às vezes aquilo que não é tão importante. É uma característica que nem sempre é evidenciada, mas que, à partida, essa propensão para uma certa autoflagelação deve ser por todos nós banida e posta de lado. O 25 de Abril de 1974 foi um momento central e marcante na nossa história contemporânea. Se olharmos para trás, verificamos que Portugal evoluiu muito desde 1974 em todas as dimensões sociais e económicas. Os indicadores da mudança económica e social dos últimos 36 anos confirmam a evolução marcante do nosso país, que hoje possui modernas infraestruturas rodoviárias e de transportes, onde a esperança de vida aumentou significativamente e em que a generalidade das pessoas tem acesso a todos os níveis de ensino. Aliás, a presença do Instituto Politécnico de Porto Alegre, em Porto Alegre, no Distrito, é um claro exemplo deste aspecto. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.